Bom, pessoal, nossa terceira aula, seguindo ainda aquele primeiro conjunto de aulas, né, dessa parte mais teórica, mais ecológica. Hoje a gente vai falar de algumas coisas que a gente já vem até pontuando aí um tempo atrás. Então, falando de tratamento de água e esgoto, né, então a gente precisa falar com eles sobre essa necessidade, né, sobre essa estrutura de uma estação de tratamento de água e de esgoto, as funções, né? Então falar não só sobre essa questão de remover impurezas, né? Que podem alterar sabor, cor, entre outras coisas, mas também tentar a remoção de agentes que podem causar algum tipo de doença, né? Agentes patogênicos. Então essa imagem mostra bem, né? Mostrando aí inclusive a coleção hídrica, né? O sistema de captação e aí passando por várias etapas. A gente pode ou não usar essas nomenclaturas, né, de floculação, decantação e filtração. Alguma coisa eles entendem, né? Se a gente falar de filtragem, eles entendem, porque a gente pode falar sobre isso até no dia a dia deles, em relação a qualquer outra coisa que eles possam filtrar. Mas a gente pode, de uma certa maneira, explicar um pouquinho as outras etapas, né, sem precisar detalhar muito ou entrar, né, profundamente no assunto, e mostrar que existem vários produtos e várias etapas para esse processo de tratamento e que, de alguma maneira, depois de algum tempo, essa água volta para a gente, né, distribuída para a gente de uma maneira mais limpa e possível de ser consumida. O tratamento de esgoto, né, também tem uma correlação, né, então a gente fala aí sobre as funções também, sobre essa necessidade de retirar esses materiais sólidos que ali chegam, né, eliminar os micro-organismos, né, porque de qualquer maneira, a gente já falou, a gente já mostrou uma imagem disso na outra aula, né, então eles sabem que os resíduos voltam, né, para as coleções hídricas, então é importante que eles entendam a necessidade de que esses dois processos sejam muito bem feitos e exista uma responsabilidade de quem faz, né? Porque a coleção hídrica vai estar sempre sendo utilizada, né? De uma maneira ou de outra. E aí a gente pode falar um pouquinho dos aterros sanitários, né? Justamente porque fala muito sobre essa questão dos resíduos, né? Principalmente dos resíduos sólidos aí. E isso tem tudo a ver com impacto, com poluição, que a gente falou na aula anterior. Né? Então, eu botei esse esqueminha aí de um aterro, só para eles terem uma noção, né? Porque eu vejo muitas vezes que as pessoas, em algumas situações, acham que o aterro é o próprio lixão, né? Que é um lugar de você jogar simplesmente o lixo, né? E eles não sabem exatamente o que significa um aterro sanitário, né? O que é aterrar realmente esse lixo. E aí ele mostra exatamente essas etapas, né? Então a gente pode mostrar isso selecionando, né, cada numeração dessa e mostrando inclusive para onde fica esse churume, né, e que ele não tem um contato direto, né, com uma coleção hídrica, com lençol freático. Então acho que é bem interessante para a gente mostrar para eles que existe uma solução, né? Nem todos os lugares vão ter esse aterro sanitário, mas que existe uma solução possível, né, para isso, né, o reaproveitamento do chorume, o reaproveitamento até dos gases para efeito de produção de energia. Então, uma série de questões a gente pode usar e trabalhar nessa imagem. A gente vai falar dos 3 R's, que nesse caso a gente pode falar, né, da historinha, né, que ele surgiu lá em 92, numa convenção da Terra, e que surgiu assim essa possibilidade dessa fala, né, que são os 3 R's, de reduzir, reutilizar e reciclar. Tempos depois isso foi até modificado, né, e surgiu um 4R, que é o repensar, que é bem interessante, né, que na realidade tem a ver com o que realmente a gente pode pensar a partir desses 3 R's. Então, e aí mostrar essa separação do lixo, né, dessa maneira, mostrando essa divisão da coleta seletiva. Aí embaixo tem um linkzinho para um vídeo que a gente passa para eles. O link está aí, é o link real mesmo, então eu sugiro que vocês inclusive assistam. Vocês podem inclusive até ter alguma sugestão, né, caso vocês já tenham visto ou tenham institucionalmente aí com vocês algum vídeo que seja interessante em relação a isso.
Essa coisa do vídeo é difícil, né? Às vezes a gente acha um vídeo super interessante, chega num determinado ponto, a pessoa fala uma bobagem absurda e a gente não pode usar esse vídeo, né? Então, é difícil muitas vezes achar um vídeo que a gente realmente goste. Em algumas situações a gente precisa produzir, né, alguns vídeos. Então, eu sugiro que vocês vejam o vídeo e se vocês tiverem alguma outra sugestão, não tem problema, tragam pra gente na aula. E aí a gente entra nessa parte de saúde humana, né, que é a parte de falar das doenças, né, de veiculação hídrica. Então, a gente selecionou algumas, né, que muitas das vezes está correlacionada ali com o dia a dia deles. Então, a esquistossomose é uma delas, né? Não esquecendo que a gente está falando de agente patogênico, então a gente pode falar lá da coisa da contaminação, né? Da água contaminada. A gente está aqui colocando o nome científico na regra científica normal, a gente vai ter uma aula sobre classificação biológica, né? A gente pode até falar que existe essa diferença, né? Não é uma coisa que a gente precisa se debruçar tanto assim, mas a gente pode citar, né, lugares que a gente tem que são áreas endêmicas para esquistossomose, inclusive aqui no Rio a gente tem área na região serrana, ó, Sumidouro, por exemplo, é uma área que tem casos de esquistossomose, então a gente pode falar mais ou menos aí do ciclo, né, dessa mudança de fase, né, do xistosoma e como é importante a coleção hídrica aí nesse sistema, já que ele faz parte do nosso dia a dia, que a gente não consegue muitas vezes deixar de ter contato com ele, mas como também é a nossa responsabilidade, né, do esgoto que a gente deixa chegar lá nessa coleção hídrica, né? Então, óbvio, a gente não tem uma estação de tratamento muitas vezes, então o esgoto, né, pessoal, né, das próprias casas cai diretamente nessas águas. Bom, a leptospirose, né, uma outra doença e que é muito comum a gente ver até nas cidades, né, com uma certa facilidade, né, por conta dos bueiros, né, que estão sempre entupidos por conta dos resíduos que é o lixo na maioria das vezes. Então a gente também fala um pouquinho aí das características dessa doença. Então é importante salientar aí, né, da importância da contaminação pela urina do rato e não pela mordida do rato, pelo contato do rato, né, e nem outras coisas relacionadas a esse animal. Então, falar um pouquinho sobre esse problema da gente enfrentar as chuvas, enfrentar as enchentes, né, e que é um problema real aí que a gente vê nas cidades. A gente fala um pouquinho de diarreia, que pode estar associado a muitos parasitos diferentes, né? Então, muito difícil alguém não ter, né, já ouvido falar sobre isso, né? E que às vezes pode chegar a consequências até mais graves, né, mais sérias. Das hepatites também, que a gente pode falar sobre que existem essas diversas formas, né? Mas selecionar mais a hepatite, principalmente a hepatite A, né? Que é uma hepatite que a gente tem essa transmissão aí pelo contato com essa água contaminada. Então, acho que a gente pode até buscar relatos deles, né? Se eles conhecem alguém que já tenha tido alguma dessas doenças, né? Ou alguma outra que eles lembrem que possa ter alguma relação com a água. E aí a gente entra para falar um pouquinho da gestão das águas. Então, fala um pouquinho da lei das águas, né? Que acho que é importante a gente falar, até por conta da gente ter essa percepção, né, de que isso é uma lei de 97, que ainda hoje a gente está engatinhando numa série de coisas, né? Então, a gente separou algumas coisas, né, algumas falas da lei, né, como água como um domínio público, então a nossa responsabilidade em relação a isso, né, água como recurso natural limitado. Então, essas frases, né, são muito emblemáticas e abrem também muitas possibilidades de discussão, né? O uso prioritário, né, para consumo, né, é nosso, para abastecimento dos animais. Então, como isso a gente pode ter problemas quando a gente tem a escassez dela. Falar um pouquinho da bacia hidrográfica, que a gente já falou lá atrás, né, na outra aula. Então, é legal que a gente pode puxar deles e perguntar quem lembra realmente o que é essa bacia, né, qual é o conceito de bacia, como a gente vê essa bacia, e falar um pouco como é importante essa gestão, né, dentro do nosso município, né, e esses dois últimos slides falam um pouco dessa questão mais criteriosa e mais teórica da gestão dos recursos hídricos, então é importante a gente mostrar isso para eles, né,
como essa gestão tem que ser participativa, como eles têm uma participação que tem que ser efetiva, óbvio, justamente com a gente, né, com a participação do poder público, né, das empresas, das instituições, dos municípios, e que a gente possa discutir junto, que a gente possa conversar junto e pensar em possíveis soluções para esses problemas das águas que a gente tem. E aí a gente pode aproveitar e falar um pouquinho dos comitês. A gente tem aqui várias pessoas que estão que são dos comitês aqui, dos municípios que a gente tem aqui trabalhados. Então a gente pode aproveitar e falar um pouquinho do que é a função dos comitês e qual é a associação deles com outras instituições, né, quais são as normativas e o que ele faz exatamente e qual é a função e a colaboração que eles podem trazer e que a gente pode levar para eles também, para a gente trabalhar juntos, né? E aí no final ficam os questionamentos, né, que a gente coloca em todo final de aula. Então aqui a gente colocou, né, vocês conseguem ver a relação entre tratamento de água e esgoto. Eu acho que quando eles veem lá a coleção hídrica nas duas imagens, talvez eles consigam fazer essa referência, né? A estrutura do aterro sanitário de seu conhecimento, né? Então será que eles já viram isso? Se eles já ouviram falar, né? Ou se eles acham que a solução para o lixo sempre foi lixão, né? A separação do lixo em lixeiras específicas já foi observado por vocês em algum local? Se sim, qual? Né? Então, talvez, né, dependendo do município, a gente possa perceber isso em alguma instituição, né? Instituição pública mesmo, nas prefeituras ou em qualquer outra instituição que eles possam já ter ido, né? E se eles conseguiram perceber e onde foi que eles viram isso, né? As doenças aqui citadas já eram de seu conhecimento, né? A palavra esquistossomose não é uma palavra fácil, né? Mas talvez eles tenham ouvido a doença do caramujo, xistose, xistosa, né? A doença do rato, como a leptospirose. Então, depende muito do que eles já ouviram falar. Como vocês observam a gestão das águas no seu município, então a gente pode justamente falar aí dessa participação tanto dos governos, né, então municipal, estadual, das outras instituições como o próprio ICMBio, os comitês, e no final a gente pode falar assim, e você? Né? E você como um participante estratégico específico para essa gestão, né? O que você acha que você pode colaborar? Você colabora efetivamente de alguma maneira? O que a gente pode fazer daqui para frente para melhorar a gestão das águas do nosso município? É isso, galera. A gente fica por aqui.